Olha, essa linha, primeiro, essa CPI é muito bem-vinda. Temos que chegar ao fundo do poço com relação a esse ecossistema de bets que está sendo criado. Então, isso é fundamental que a gente veja que se tem ou não lavagem de dinheiro, se tem ou não grupos criminosos organizando essa lavagem de dinheiro e se tem ou não um impacto na saúde pública, né? Então, essas três coisas eu acho que são fundamentais. Então, muito bem-vinda essa CPI. A questão da lavagem de dinheiro, como fazendo essa leitura, também acho que é isso que levantou a maior suspeição com relação a essa questão de bets. Também os patrocínios que são feitos, propaganda que é feito disso de uma maneira avassaladora, né? Ou seja, como muito bem apontou aqui o Lobauer, muitos dos times têm patrocínio de bets, tem muita propaganda de bet, e eu vou dizer até contra, estou agora citando o meu novo posicionamento com relação a isso, porque antes de conhecer o problema, eu votaria até a favor. Um pensamento liberal até, né? Eu até votaria a favor e eu votei a favor. Uhum. Eu estou dizendo que eu errei no meu voto quando foi da limitação de propaganda de bet, né? Eu votei a favor ou contra a limitação, então deixar isso mais livre. Mas agora eu gostaria de rever esse voto, se fosse possível. Não sei se vai voltar à tona, quem sabe depois da CPI possamos ter uma revisão disso. Porque eu acho que de fato temos que limitar a exposição a esse meio. Certamente porque não sabemos qual é o fundo do poço disso, se de fato está tendo impacto ou não. Então, dentro do processo da CPI, a gente pode descobrir ainda mais, não só essas questões de lavagem de dinheiro, mas também as questões de impacto na saúde pública. E por que eu digo que temos que ter suspeitas com relação a isso? Isso muito pelo contato pessoal de pessoas ali na Câmara, que vieram descrever casos pessoais de problemas de vício sem controle e muito estimulado pela propaganda, muito estimulado ao vínculo, à criação do gatilho de ir lá consumir mais um bet e você entra num ciclo. Claro que você não necessariamente tem uma conexão direta entre a propaganda e o vício, mas se existe alguma relação, a gente precisa descobrir dentro de uma questão de CPI. Eu tenho minha predisposição a já identificar que existe, e isso pode ser ruim para a saúde pública. Acho que temos que fazer a limitação. Agora, a questão dos jogos em geral, isso é uma coisa que a gente precisa ver com mais calma. Por quê? Dentro de um contexto Brasil, nós vemos aí quem se beneficia num primeiro momento da questão dos jogos, assim como foi jogos em outros países que liberaram jogos, né? Você tem todo um contexto de máfia presente e uma série de grupos organizados que podem ou não estar praticando outros crimes, além do próprio crime de indução a você jogar na expectativa, a falsidade ideológica. Você está dizendo que você pode ganhar milhões ali no jogo, quando que as máquinas e os processos de jogo não são regulamentados e estão 100% viciados a favor do cassino. Então você acaba fazendo propaganda enganosa de que o jogo tem que ser liberado porque existe uma probabilidade de ganho ali. Eu me lembro que até que algumas regulamentações nos Estados Unidos era exatamente isso, era definir qual era a proporção que as máquinas caça-níqueis têm que devolver do dinheiro, têm que dar os prêmios, ao mesmo tempo que os outros tipos de jogo têm que ter todo tipo de... mesmo assim é fraudável, mesmo assim os cassinos estão ganhando rios de dinheiro, né? Mesmo com regulamentação imposta. Agora, isso é um problema? Eu acho que eles resolveram isso exatamente criando um ecossistema paralelo, em que os cassinos e os jogos acabaram fomentando ambientes familiares, fomentando turismo, fomentando outras razões de irem para os ambientes de jogo para atrair as famílias e criar uma diversão que é paralela ao jogo. Então o jogo é um mero atrativo dos adultos, que aí trazem as crianças e trazem outros para outros meios. Não que eu quero dizer que o cassino é um ambiente para as crianças, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o ecossistema da cidade, onde o jogo é permitido, ele acaba se beneficiando pelo turismo, que é atraído primeiramente pelo cassino, mas claro que, eu, por exemplo, quando eu já fui em alguns cassinos nos Estados Unidos, eu joguei zero. Joguei zero, expus meu filho a zero,
e toda a agenda do dia era de entretenimento e existia atrativos para você se engajar o dia inteiro sem passar por um cassino. Então você acaba fomentando ali uma parte econômica que eu acho que é importante, que poderia viabilizar muitas regiões do país. Isso há de se debater isso. Agora, no contexto do Brasil atual, nós vemos que num primeiro momento, quem tende a vir para esse meio, para essa nova economia, são grupos que a gente não necessariamente consideraria idôneo, né? Exatamente por trabalharem aí nas sombras da lei. Então, fica aqui a minha vontade de debater mais esse tema e eu estou aberto a reverter o voto aqui nesse sentido, com total paz. Sei que tem bancadas muito voltadas a proibir o jogo, mas precisamos considerar isso, se é positivo ou não, nesse contexto se de fato você estaria criando um ambiente, ou estaria se privando de criar um ambiente turístico que poderia ser uma coisa pujante e que poderia trazer outros benefícios.